Salve Maria Puríssima, fiel católico. Eu sou Henrique Sebastião, autor e editor do site O Fiel Católico há 18 anos. Chega a parecer cômico ver comentadores católicos, conservadores, pessoas inteligentes e bem formadas, gente supostamente empenhada em promover a necessária restauração das coisas santas na Igreja, da doutrina, da liturgia, da moral, comentando serenamente o primeiro documento oficial publicado no reinado de Leão XIV, com cara de paisagem, como se tudo estivesse perfeitamente bem e não houvesse nesse evento nada de preocupante, para não dizer absurdo. Seria cômico, seria engraçado, se não fosse profundamente triste. No dia 4 de outubro deste 2025, o Papa Leão XIV publicou a sua primeira exortação apostólica, intitulada Dilexi Te, Eu Te Amei, documento que se propõe a refletir sobre o amor pelos pobres, inspirado nas palavras de Cristo. À primeira vista, o texto parece uma meditação piedosa sobre a caridade cristã, invocando figuras como São João da Cruz, São John Henry Newman. No entanto, para tradicionalistas que são fiéis à doutrina imutável da Santa Igreja, essa escolha inaugural deste pontificado revela uma continuidade, no mínimo preocupante, com o legado altamente problemático, para dizer o mínimo também, do seu predecessor Francisco, priorizando questões temporais e sociais, políticas, econômicas, em detrimento da urgente necessidade de reafirmar as verdades eternas da fé. Em um momento de profunda confusão na Santa Igreja, num momento em que os fiéis erram perdidos, sem ter quem lhes guie, quem lhes conduza por caminhos seguros, um momento marcado por ambiguidades doutrinais, escândalos de todo tipo, litúrgicos e morais, traições da fé, verdadeiros traidores do Evangelho fantasiados de padre. Nestes tempos de escândalos e de uma erosão da ortodoxia católica, uma parte expressiva do povo católico acalentava uma suave esperança de que o novo pontífice iniciasse o seu magistério com uma declaração firme e solidamente ancorada nas raízes perenes da tradição. Afinal, a Igreja enfrenta desafios que vão além das desigualdades materiais. A relativização, por exemplo, da moral sexual, a diluição da sacralidade no culto, a infame supressão da missa tridentina, que foi feita de maneira desonesta no pontificado anterior e que deixou órfã uma multidão de fiéis exemplares ao redor do mundo, a infiltração das ideologias mundanas no seio da Igreja, que ameaçam a pureza da fé cristã e católica. E apesar de tantos males, cuja solução é urgente, a Dilexi Te opta por um caminho que ecoa o tal do humanismo integral, caoticamente promovido por Francisco desde o primeiro dia do seu pontificado, centrando-se quase exclusivamente em temas materiais imanentes, como a luta contra a pobreza, a oposição à escravidão moderna, o cuidado com doentes e marginalizados. Esses problemas são, sem dúvida, aspectos importantes da doutrina social da Igreja, mas, tratados assim de forma isolada, induzem ao risco de reduzir o Evangelho a uma mera agenda filantrópica, desvinculada da salvação das almas, que é o papel principal da Igreja. Nosso Senhor não fundou a sua Igreja para ser ONG, para ser uma instituição meramente caritativa, mas para a salvação do mundo. O documento, que foi de fato iniciado por Francisco e concluído agora por Leão XIV, reforça essa infeliz continuidade. Cardeais próximos ao Vaticano admitem que o texto é 100% de Leão, mas que sua gênese, apoiada no legado de seu predecessor, é inegável.
refletindo o mesmo viés progressista que prioriza o tal do diálogo com o mundo sobre a defesa da revelação. Em vez de invocar grandes papas tradicionais como São Pio X ou Leão XIII, que combateram o modernismo e reafirmaram a soberania de Cristo Rei, Leão XIV cita passagens bíblicas e de santos de forma seletiva, fora de contexto realmente, enfatizando o amor pelos pobres como se isso fosse o cerne da fé cristã, o núcleo, a coisa mais importante, o centro de tudo, sem ligar isso explicitamente à necessidade da conversão espiritual, a necessidade de mudar de vida interiormente. Menção à missa como sacrifício propiciatório, condenação das heresias contemporâneas que minam a vida sacramental e mesmo a própria família humana? Nada. Não há nenhuma menção sobre essas coisas. Essa ênfase em problemas temporais chega a ser irônica em um contexto de crise profundamente espiritual. Uma crise espiritual como a atual. A Igreja não precisa de mais exortações vagas sobre levantar os humildes, como diz o texto, mas de uma liderança que restaure a ordem divina e o reinado de Cristo sobre a sociedade humana, reafirmando verdades eternas, como a imutabilidade da moral cristã, a primazia da graça sobre as obras humanas e a rejeição de qualquer sincretismo com o secularismo ou diálogo com revolucionários. Não pode haver amizade entre Deus e o mundo. Se o mundo não nos odiar, algo está profundamente errado. Tradicionalistas como nós, que aderem ao depósito da fé transmitido pelos apóstolos, veem nessa escolha mais um sinal alarmante dos nossos tristes dias. O de um pontificado que vai minando todas as frágeis esperanças que por um momento foram reavivadas. Quem não suspirou ao ouvir pela primeira vez a escolha do nome do novo Papa? Leão XIV? Será um continuador de Leão XIII? Quem sabe um tributo a São Leão Magno? Mas, em vez de corrigir os gravíssimos desvios do passado recente, este leão perpetua um triste legado de mundanização, onde a caridade social, meramente material, suplanta a caridade teologal. Disse nosso Senhor: vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque o Pai busca tais adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Em espírito, não na mera busca pela solução dos problemas econômicos e das mazelas materiais, o que não é e nem nunca foi a missão principal da Santa Igreja. Em verdade, conforme a verdade revelada por Deus a nós homens para a nossa salvação, não na política, nem nas ideologias humanas, como disse também nosso Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Que Leão XIV ouça o clamor dos fiéis tradicionais, os verdadeiros fiéis católicos, volte seus olhos para as fontes perenes da Igreja e deixe de ser mais um Papa da Igreja do Vaticano II para se tornar verdadeiro Papa da Igreja de Cristo, a Igreja que tem 2000 anos e que não nasceu na década de 1960. Somente assim poderemos superar essa era de confusão e alcançar a paz perdida e o bem eterno, já aqui neste mundo e principalmente depois, eternamente, no céu. Amém? Assim seja.